Glória a Deus, queridos, louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para nós refletirmos um pouco sobre o porquê você busca a Deus, ou o porquê buscamos a Deus. Será se buscamos a Deus pelas motivações corretas ou pelas motivações erradas? Então nós vamos falar nesse momento sobre esse tema, querido. Eu tenho certeza que vai ser edificante para nossas vidas. Por que que eu digo isso? Nós vivemos dias hoje, queridos, não muito fáceis, tá? E isso não é diferente dos dias passados também. A nossa geração, da nossa época de hoje, não é difícil de 2000 anos atrás. As mesmas coisas que nós estamos passando hoje, claro, com um contexto completamente diferente, estamos com uma tecnologia mais avançada, mas o ser humano é o mesmo. O ser humano do passado para o de hoje não tem diferença. Tá? Você pode perceber isso na Epístola de Tiago, no capítulo 5, quando o Senhor diz que Elias era um homem como todos e tinha suas paixões como todo mundo tinha, porém era um homem de oração, era um homem de Deus, com suas limitações, como todo mundo tem as suas limitações. Então, o homem é o mesmo, apesar de que hoje nós estamos aí diante de uma tecnologia bastante avançada. E o triste é de que um grupo usa essa tecnologia para prejudicar pessoas. E isso é o mais triste. Porém, queridos, que o Espírito Santo nos ajude diante dessa palavra que Ele colocou ao meu coração, que ela possa servir de edificação para todos nós. Eu acredito, a palavra ela tem três aspectos fundamentais para a vida de qualquer cristão. Ela vai agir na nossa vida de forma tríplice. De que forma? Deixa eu ler aqui para vocês. A palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, diz assim: mas o que profetiza, o que ministra a palavra de Deus aos homens, ela tem algumas finalidades. Ela vai edificar, ela vai exortar e ela vai consolar. Então a palavra de Deus proferida ao nosso coração, ela vem para nos edificar, tá? Nos colocar no centro onde nós precisamos estar, que é em Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas e é necessário que nós precisamos estar em Cristo, estar edificados, para que a gente não seja levado por nenhum tipo de circunstâncias, doutrinas erradas, por falsos profetas, que hoje, como antigamente, também não é diferente, tem bastante. Muitas heresias ao nosso redor, então nós precisamos estar edificados em Cristo, para a gente não ser enganado. E a palavra de Deus também, ela serve para nos exortar, mas no sentido de nos impulsionar, nos motivar a prosseguir, a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para os problemas que estão ao nosso redor, mas olhar para Ele. Por isso que Ele nos edifica primeiro, depois Ele vai nos exortar, nos motivar a continuar essa caminhada que é cheia de espinhos, cheia de tantas circunstâncias adversas, mas aquele que está em Cristo é muito maior do que o que está no mundo. Depois a palavra de Deus, querido, além de nos edificar, nos exortar, ela vem para nos consolar. Então, às vezes, nós estamos passando por tantos problemas, por tantas lutas, circunstâncias tão grandes na nossa vida, e às vezes Deus manda uma palavra que vai encontro à minha necessidade,
e eu sou consolado. Então, o nosso Deus é aquele que cuida de nós. É um Deus que restaura a nossa sorte. Antes de ir para o tema a qual eu propus, falando sobre isso, olha o que diz lá no livro de Jó, no capítulo 5, algo tremendo, querido, maravilhoso. Tem vários textos com relação a isso, mas olha o que ele diz aí em Jó capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Glória a Deus pela bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Amém? Então, o Senhor nos edifica, o Senhor nos exorta e o Senhor nos consola. Então, Deus cuida dos seus. Então, que tenhamos isso na nossa mente. O nosso Deus é poderoso, majestoso, e Ele nunca vai nos deixar só. Ainda que uma mãe que amamente o seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós. Estarei com vós até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, parte B. Então, essa palavra introdutória para que você se sinta agraciado, protegido pelo nosso Senhor. Amém? A palavra que eu quero trazer, como eu já falei de início, por que buscamos a Deus? E o texto base para nós estarmos discorrendo a palavra de Deus está na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha o que o Tiago está dizendo, querido. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outro. Agora eu faço uma pergunta. De que forma eu estou buscando a Deus? De que forma eu estou me aproximando de Deus? De que maneira eu realmente quero estar perto de Deus? De que maneira você quer estar perto de Deus? De que forma você está buscando a Deus? Querido, nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 6, que uma multidão de pessoas estavam buscando Jesus, porque Jesus curava pessoas. E muitas daquelas pessoas que buscavam Jesus é porque estavam enfermas fisicamente, e na realidade eles só queriam que a sua enfermidade fosse curada, e eles iam continuar com a sua própria vida, como hoje não é diferente. Quantas pessoas não só querem se beneficiar do abençoador, mas não querem andar com o dono da bênção? Muitos querem, e na realidade são como os parasitas, só querem se aproveitar, mas não querem ter o privilégio de andar, de sentar aos pés do Mestre, como Maria, lá em Lucas capítulo 10, diz que ela sentou aos pés do Mestre, e Jesus diz que ela escolheu a melhor parte, porque ela buscou a Deus, porque ela queria intimidade com o Mestre, ela queria se relacionar com o Mestre, ela queria ter uma profundidade com o Mestre. Você está se aproximando de Deus, por quê? Porque quer ser curado? E depois da cura, você vai ficar? Ou você vai ser como aqueles 10 leprosos, que somente um voltou para agradecer
ao Senhor Jesus e os 9 voltaram para a sua vida diária, cotidiana, que é o que acontece hoje. Talvez eu estou falando com você. Você talvez essa pessoa que ainda está na igreja, que ainda está buscando a Deus, porque quer ser curado. Mas no momento que a cura acontecer, você vai ser como a maioria. Você vai pular do barco. Você vai aproveitar a vida que, como você diz, né? O pouco de vida que eu tenho, eu vou aproveitar. É lamentável, é triste, mas nós encontramos multidões de pessoas com esse aspecto, com essa característica. Gente que está na igreja, gente que vem buscar a Deus porque quer ser curado. E no momento que recebe a cura, pula fora. Agora, o que adianta ter o corpo curado e a alma ferida? Não ter a alma sarada, não ter a alma resgatada, salva para a glória de Deus. O que adianta correr atrás dos prazeres desse mundo? O que adianta o teu corpo se alimentar das jactâncias deste mundo, que ele tem tudo para te oferecer, e você não ter a alma restaurada em Cristo Jesus? Em Lucas capítulo 12, explica a história de um homem que ele plantou na sua vinha, na sua área, e ele viu que o celeiro dele era muito pequeno, e ele aumentou o celeiro. E ele disse: agora, já que o meu celeiro está cheio, agora alma, vida, regala-te, se alegra, porque agora você tem muito dinheiro para gastar, você pode viajar o mundo inteiro. Só que Jesus fala naquela parábola, num determinado momento, e diz assim: ei homem, o que você pode dar em troca da sua alma? O que você pode? Você pode aproveitar o que você bem quiser nesse mundo, porque o dinheiro te dá essas possibilidades, mas não te dará a possibilidade de entrar na eternidade, porque o único caminho que se pode entrar na eternidade é por meio de Cristo Jesus. Então muitas pessoas buscam a Deus porque querem ser curadas, porque estão passando por algumas mazelas no seu corpo físico, e elas querem ser curadas. Também em João capítulo 6, diz que muitas daquelas pessoas que procuravam o Senhor Jesus, estavam em busca do Senhor Jesus, é porque estavam com fome. Quantas pessoas também não vêm às igrejas buscar a Deus por uma porta aberta, de um emprego, para que ele possa tirar o seu sustento? Há alguma coisa de errado com relação a isso, pastor? Não, errado é a minha motivação. É a forma como eu estou buscando a Deus. E algo que eu fico assim maravilhado é que Deus sabe a nossa intenção. O Salmo 139 diz que a palavra ainda nem saiu da nossa boca e ele já sabe o que nós vamos falar. Lá no Salmo 139 também fala que nós ainda nem existíamos, mas ele já sabia quantos dias eu ia passar aqui na terra. Deus, nós não pegamos ele de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. O que eu percebo é que o nosso Deus é misericordioso comigo e com você. Porque a palavra de Deus diz lá na carta de Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que ele retarda, porque ele quer te salvar, te alcançar. Para você se libertar desse mundo, dos prazeres do mundo, e ter a motivação certa de buscar a Deus. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. A pessoa vem à casa do Senhor por uma motivação para adorar, porque o culto não é para mim e nem para você. O culto é para Deus, o centro é Deus. Então eu venho ao culto, eu vou a uma igreja para cultuar, prestar um culto a Deus. Eu não venho para receber nada. E quando eu venho para receber nada, Deus sabe o que eu preciso e necessito, e Ele sempre vai de encontro à minha necessidade, não de encontro ao que eu preciso. Por isso que muitas pessoas vêm aos cultos, vêm às igrejas e dizem assim: esse culto foi frio, esse pregador pregou muito mal, os louvores são péssimos. Sabe por quê? Porque essa pessoa está vindo com uma motivação errada. Ela está vindo com a intenção de que tudo seja de acordo com o seu eu. O nosso eu tem que morrer para que nós possamos prestar um culto de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Você está buscando a Deus porque você está passando por algum tipo de necessidade. E é por isso que você está buscando. Você não busca Deus porque quer ter relacionamento com Deus. Você não busca Deus porque você não quer criar intimidade com Deus. Você não busca Deus porque na realidade você não quer ser discípulo dele. Você na realidade quer ser somente um seguidor. E seguidor, quando as coisas não estão acontecendo como ele quer que aconteça, ele desiste de seguir e vai em busca de outro para saciar as suas necessidades. Isso é lamentável, mas nós estamos vendo esse tipo de gente em muitas igrejas. Estão cheias de pessoas assim, que vêm para a igreja, que vêm para o culto, na realidade, com uma motivação errada. Elas querem que os seus anseios e desejos sejam satisfeitos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que você tem feito para Deus? O que você tem realizado para o reino de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores, e embaixadores representa alguma nação, e nós representamos os céus aqui na terra, e se eu represento os céus aqui na terra, eu sou um ministro de Deus, e você também, um embaixador, uma embaixatriz, e você tem que trabalhar, mostrar o seu trabalho. Mas o triste é que muitas pessoas estão buscando a Deus por motivações erradas. E nós percebemos ali no Evangelho de João que as pessoas buscavam Jesus porque queriam algo para si. E não queriam realmente desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Por que você busca a Deus, querido? É porque quer ter suas necessidades supridas? Olha o que o nosso mestre diz, lá em Mateus capítulo 6. Escute isso. Isso aqui é algo profundo. Analise. Vamos ler junto. Mateus 6, 25. Olha o que ele diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É o que mais as pessoas estão hoje ansiosas pela sua vida. Quantas pessoas tomando antidepressivo, quantas pessoas tomando ansiolíticos para acalmar o nível de estresse do seu corpo. Pessoas doentes, porque estão buscando Deus pelas motivações mais erradas que existem. E ele está dizendo: não andeis ansiosos pela sua vossa vida, quanto ao que haver de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Ele está dizendo: não andeis ansiosos. Confie em Cristo Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele cuidará de ti. Agora, andar com Deus, a Bíblia nunca me ensinou que andar com o Senhor é a ausência de problemas, é a ausência de escassez, é a ausência de circunstâncias difíceis, é a ausência de aflição. Não.
palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina: você quer me seguir? Negue a si mesmo. Você quer me seguir? Carrega a sua cruz. Vai mortificando aquilo que te atrapalha de me seguir. Porque as pessoas, querido, infelizmente estão abraçando um evangelho aí, café com leite, onde as coisas são centradas no homem, o centro é Cristo Jesus. Eu busco Cristo Jesus porque eu quero ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Por que você busca Deus? Ele está dizendo aqui, essas coisas, elas não podem ser o centro da vida de vocês. Olha o que ele diz. Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você tem muito mais valor, porque a ave, ela foi criada de uma forma, pela palavra, algo que saiu da natureza. Você é a imagem de Deus. Você tem o sopro de Deus na tua vida. Você tem Deus dentro de você. Mas só que o pecado afastou você de Deus. E a única forma de você se encontrar com Deus é reconhecendo ao Senhor Jesus como teu único e Salvador. Por isso a Bíblia está dizendo, nós temos muito mais valor. Aleluia. Então eu busco a Deus, porque Ele me escolheu para andar com Ele, para servi-lo. E eu devo servir com muita maestria, com alegria. Então eu busco a Deus, porque Ele cuida de mim. Eu busco a Deus porque Ele me protege. Ele é meu Jeová Jireh, Ele é meu Jeová Rafá. Ele provê todas as minhas necessidades, Ele cura todas as minhas enfermidades, seja física, seja espirituais, seja da alma, seja do psicológico. Ele é o Deus que me cura e que me restaura. Então eu busco a Deus porque eu quero ser mais parecido com Ele, porque eu busco a Deus porque eu quero realmente ser filho dEle, quero ter um relacionamento íntimo e profundo com meu Deus. Por que você busca Deus? Reflita sobre isso. Você tem um grande valor para Deus, querido. Busque a Deus pelas motivações corretas. Porque o nosso Deus é poderoso para curar toda e qualquer nossa enfermidade. O nosso Deus é poderoso para abrir, seja qual for as portas, seja qual for as minhas necessidades. Deus é provedor. Mas busque a Deus como Maria buscou a Deus. Ela se assentou aos pés para aprender, para se relacionar. É isso que nós devemos fazer. Buscar a Deus para ser mais íntimo e mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você busque a Deus pelas motivações mais corretas, porque se você buscar a Ele, Ele se chegará a vós. Em nome de Jesus. Amém.